Então, gente, boa tarde a todos, bem-vindos a mais esse concerto de poesia, que traz uma poesia mineira, né? Uma poesia que vem de Minas. Eu digo que ela vem de Minas, não é necessariamente mineira, né? Tem pouca mineiridade ali, eu acho, ela é mais universal do que, né? Não sei se o Anelito concorda. Eu queria, então, dar as boas-vindas para o Anelito de Oliveira, dizer que o Instituto Estação das Letras agradece, viu, Anelito, a tua participação, junto com a revista Malar Margens, que é a nossa parceira dos concertos de poesia, tá? E é com muita alegria que a gente vai ouvir você, ouvir seus poemas, mergulhar na sua obra. Esse é o objetivo dos concertos de poesia, fazer um mergulho na obra do autor. Então, por isso que dedicamos um espaço, né, integral, né, para a obra e para a fala, né, do autor. O nosso condutor nessa viagem é o Nuno Hall, né, editor de Malar Margens, poeta, meu amigo querido. E eu vou passar a palavra para ele para a gente começar a conversar. Bom, boa tarde a todo mundo. Tá? Obrigado pela presença de vocês aqui nessa tarde de sábado. Obrigado, Anelito, por aceitar o convite. Estou muito feliz, realmente, muito honrado por ter você aqui com a gente, falando do seu trabalho. Né? Então, vou apresentar aqui brevemente para as pessoas o seu perfil, porque, evidentemente, aqui tem pessoas que lhe conhecem, pessoas que não lhe conhecem, como eu mesmo não lhe conhecia até 2 anos e pouco atrás. Eu confesso essa falha na minha biografia. E foi uma surpresa, uma grata surpresa, quando entrei em contato com a sua fala, né, no Raias Poéticas, assim, aquela fala extremamente inspiradora e crítica, né? Mas, enfim, vamos ao que interessa. O Anelito, nascido em 1970, publicou, além de inúmeros trabalhos de criação e crítica no Brasil exterior, o livro Poema Lama, de 2000, está aqui. Três Frestas, a Love Song as Monk, Transtorno Mais que o Fogo, e a Ocorrência, um box, né, desses 3 livros, está aqui. São poemas que vão desde a década de 90 até os anos 2000. Né? Volumes da série Acontecimentos Criativos, aparecidos em 2012, todos pela Oroboy Edições. A Aurora das Dobras, de 2013, está aqui. Sobre a poesia, é um ensaio, um longo ensaio sobre a poesia de Afonso Ávila, pela Imensa Editorial, e pela Imensa também organizou Fenda, 16 Poetas Vivos, em 2002. Né? E, recentemente, ele lançou esse livro, que eu recomendo vivamente a todos, está recém-lançado, O Desgraçado Senhor Humano e Outros Poemas Anticínicos, né? Onde há poemas, além dos outros também, mas, assim, por ser um lançamento, há poemas de uma profundidade, de uma beleza ímpar, sem nenhum favor ao Anelito. Bom, Anelito, vamos lá. A gente tem algumas coincidências de percurso. Assim, é muito curioso a gente ver, quando a gente encontra alguém tão, assim, que a gente nunca teve contato, né? Mas que as tramas da história, com H maiúsculo, fazem com que a gente tenha coincidências, assim, muito interessantes. Então, eu gostaria que você falasse da sua aproximação da poesia, do seu trajeto na poesia, como é que você se aproximou, e que você, nessa fala, você comentasse o fato desses 3 trabalhos, né, que são Transtorno, Mais que o Fogo e a Ocorrência, só terem vindo à luz em 2012, embora se tratem de poemas escritos a partir de 1993. Claro, boa tarde a todas e todos
que aqui nos acompanham. Boa tarde a Nuno, Suzana, Alexandre, que aparece aqui, Grandão. Enfim, quero, em primeiro lugar, agradecer a você, Nuno e Suzana, por esse convite que me honra muito, né? Eu estou aqui me sentindo já presenteado, meu aniversário é amanhã, não é? Então, para mim já é um presente. Estou falando aqui de Brasília, de um espaço que é, inclusive, um microcosmo aí que funde Rio e Minas, não é? Que é um bar cultural, assim, com um espírito mineiro, não é? Um espírito de Minas, aí, de Drummond. E aí, mas só que pertence exatamente a um carioca, não é? Joel de Oliveira, sambeiro também, e é ele que está aqui hoje nos recepcionando para este que é, na verdade, será hoje à noite, o lançamento, digamos que desoficial, né? Aqui na cidade das oficialidades, né? O lançamento desoficial deste novo trabalho, O Desgraçado Senhor Humano e Outros Poemas Anticínicos, que acontece hoje aqui no bar Feitiço das Artes, que já se chamou, inclusive, Feitiço Mineiro, não é? Então, temos aqui ao fundo do concerto, não é? Como não poderia deixar de ser, samba, não é? Samba bem, digamos, o samba que nos traduz, não é? Da velha guarda. Enfim, a questão que você coloca, Nuno, né, um pouco sobre a origem, né? E falar de origem é sempre muito difícil, né? Quando se deu realmente o início, quando se iniciou a minha relação com a poesia, acho que a dificuldade de falar de origem é porque tendemos assim a construir uma narrativa que é muito até previsível, não é? E eu tento sempre escapar a esse tipo de construção, porque acaba que nunca corresponde exatamente ao que foi, não é? E me parece assim um tipo de artifício, não é? Que não está muito, digamos que, alinhado com a própria ideia que eu cultivo de poesia como um espaço de uma verdade. Se não é o espaço da verdade, evidentemente que não, é o espaço de uma verdade, não é? E essa verdade, eu sempre lembro de Lessama Lima para enunciá-la, para mim é la poética verdade. Então, essa verdade, não é que Lessama não é definia, não é como poética, é dessa que se trata, não é? No caso da poesia. Isso significa, no meu ponto de vista, uma fidelidade aos eventos, não é? Uma vontade, no caso da minha experiência lírica, de procurar traduzir, então, os eventos como foram. Em termos pragmáticos, então, no final dos anos 1980, né, na minha origem cronológica, eu sentia ali que a lírica, não é, poderia ser, então, um dispositivo de enunciação de uma verdade e, de algum modo, assim, não é, já nas primeiras leituras, eu achava muito difícil assim enunciar essa verdade sem ter uma voz, né, própria, sem conhecer a minha própria voz. Eu penso que esse seja, não é,
um processo assim muito difícil em relação a qualquer poeta em especial, né? Já que a poesia tem esse vínculo com a voz, não é? Esse vínculo estruturante. Então, eu, como tantos outros e outras, né, eu sempre persegui essa voz e escrevi bastante, até que vieram esses trabalhos aí. Acredito que a partir de 1990, não é, eu tenha produzido coisas que têm pelo menos um esforço maior nesse sentido de chegar à própria voz. Essas 3 coletâneas, que só apareceram em 2012, Transtorno, Mais que o Fogo e A Ocorrência, então, foram produzidas naquele período de 1993 a 2003. E em cada uma, você viu aí, não é? E quem conhece esses trabalhos sabe que há aí uma nota do autor, que o autor procura, então, ali, digamos que meio a moda de Machado, a moda de Borges, procura dar ali, digamos que de fato, uma nota, não é? Já que estamos aqui nesse concerto de poesia, procura talvez colocar ali um pouco, não é, do seu compasso, né? Do seu plano assim de imanência, lembrando Deleuze e Guattari, não é? Nesse plano em que as coisas então vão se desenrolar. Não há na minha experiência qualquer pretensão de caráter determinista, de dizer a poesia que eu quero fazer é essa ou aquela. Na verdade, é muito uma questão, voltando à questão da fidelidade ao evento, o evento é meio um redemoinho rosiano, não é? Ali onde as coisas se dão, quer dizer, onde o real se dá, onde o real se dispõe, quer dizer, é a travessia, claro. Não é? Acredito que num ponto talvez limite dessa travessia encontramos o redemoinho, em que as coisas se confundem. Não é? É o gato na cantina. Ela se põe lá no redemoinho, elas se confundem completamente. Oi, Nuno, pode falar. Eu ia lembrar que é o gato na cantina. Como? É o gato na cantina daquele seu poema. Daqueles 2 poemas. Gato. Agora, aqui, né, no Desgraçado, isso. Tem, né, o poema do gato na cantina quando chovia, e depois o retorno ao poema do gato na cantina quando chovia. Não é? Isso. Que aludem a esse acontecimento e a travessia, né? Sim, sim. Essa busca da percepção, de perceber em detalhe o que é que está realmente se processando, eu penso assim que a questão da relação, então, se desponta no meu trabalho como estruturante, como uma forma, inclusive, de defesa a um eu romântico. Acho que todos nós que, enfim, né, todos nós que estamos, de algum modo, vinculados ao contemporâneo e fazendo um recorte de contemporâneo mais, digamos que, sintético, né? Pensemos assim, o contemporâneo da segunda metade do século XX, não é? Para cá. Então, é claro que poéticas como a de João Cabral, no Brasil, e a de outros poetas, né, situados nos Estados Unidos, na Europa, nos marcaram muito. Não é? Eu penso, por exemplo, que uma poética como a de Paul Valéry, não é? Me marcou bastante na língua francesa, e a poética de Jorge Guillén, na língua espanhola, também me marcou bastante. Essas poéticas, a de Otávio Paz, claro, no México, essas poéticas que primam, sem dúvida, por uma busca da lucidez extrema, uma busca extrema de lucidez,
e acabam por tocar a vertigem, não é? Dentro dessa dialética lucidez e vertigem, tão bem trabalhada por Maria Esther Maciel no livro sobre Otávio Paz, não é? As vertigens da lucidez, não é? Essa coisa de que tanta lucidez, não é? Da vertigem, né? Que é Cabral, não é? De fato, é algo que nos marca quase que espontaneamente. Então, assim, não reivindico, não poderia reivindicar para mim esse tipo de relação com o objeto, a relação tal como se dispõe o meu trabalho entre sujeito e objeto, é uma relação atravessada por um desejo de lucidez e num tempo que é cada vez mais confuso, que é cada vez mais difuso, é um tempo assim cada vez mais um tempo redemoinho, e certamente estamos num ponto alto desse tempo, não é? Certamente este agora, que lembrando Rimbaud lá de Une Saison en Enfer, né? da estadia no inferno, enfim, é um tempo agônico. Há uma passagem, eu traduzi esse texto numa linha muito, assim, eu diria, de uma transversão, né, de chamar a tradução de transversão, e aí há um ponto que eu me lembro agora em que o sujeito define o agora como agônico, não é? Então, o agora é meio agônico, conflituoso. Assim, agora, a propósito, só um minutinho, Manuelito. Desculpe te interromper. Pode falar. Justamente você tocou num ponto que me remete fundamentalmente àqueles 7 retratos difusos de Mário de Andrade. Para que as pessoas entendam assim mais ancorados à poesia, o que você está dizendo, porque esse agora, nesses poemas, você faz uma presentificação de Mário de Andrade, né? Você se cola à pele de Mário de Andrade, traz ele para o nosso presente aqui e conversa com ele vivamente. Você poderia falar para a gente, para as pessoas sintonizarem com esse teu pensamento, pelo menos 3 desses 7 retratos do Mário? Sim, é uma mini galeria, não é, Nuno? Que é a segunda sessão aqui, não é, desse novo livro. E aí, enfim, né, porque é Mário de Andrade, sem dúvida, é um dos meus poetas, e eu diria mais, uma das minhas grandes admirações, assim, seja como ator da cena cultural brasileira, também, assim, né, uma das minhas grandes admirações do ponto de vista étnico-racial. Eu penso que toda a complexidade que encontramos em Mário é parecida com aquela que ele descortinou em 1928 na sua defesa de Aleijadinho. O elemento étnico é realmente decisivo em todo, digamos que, em todo o conflito de Mário de Andrade, em toda a agonia de Mário de Andrade, não é? O fato que essa agonia que se expressa assim num desejo de ir contra a lei da física, inclusive, né, de ser um corpo em muitos lugares, né, habitar muitos lugares. Ou seja, o meu encontro com Mário de Andrade, aos 16 anos, assim, com as poesias completas, realmente foi decisivo na minha trajetória. E um aspecto que eu admiro muito em Mário de Andrade, na lírica especialmente, é o caráter irresolvido da forma. É como, não é, nós vemos em Mário de Andrade um tipo de forma que nunca chega à perfeição, de tal modo que precisamos, sim, aceitar que o inacabado ali é o acabamento maior. Então, eu, pensando nesse Mário, que também foi um grande crítico de arte, enfim, além de ter sido um grande crítico de música, historiador,
de música. Enfim, Mário, do Baile das Quatro Artes. Enfim, eu escrevi essa série, 7 retratos difusos, em que, através, então, do homem e da obra, através dessa complexidade que é o senhor Mário de Andrade, eu tento, então, me inscrever, não é? Ou seja, aqui contar com o Mário como um personagem que vai, de algum modo, assim, me permitir trazer a minha experiência à tona, né? A minha experiência histórica, e de tal modo que o que eu procuro aqui é exatamente, então, retratar o irretratável, não é? Aquilo que eu mesmo, é claro, né, compreendo que seja irretratável pelo seu caráter difuso, não é? Eu leio, então, um dos poemas para ilustrar essa fala. Digamos que esse homem, ou este, distante ou próximo, não importa. Digamos, e estou a dizer, que seja ele Mário de Andrade. De fato, não penso numa coisa, no que se tem pensado tanto, mas na própria fragilidade. Mário gritava, não apenas escrevia, era sendo, não teoricamente, era em si, com todos os referentes a ferir, ali ferir, ferindo-lhe 52 anos, aos 40, já se julgando velho demais, de tanto ser 300, 350 vidas vezes vivas, uma explosão de sede, insaciável vontade de chegar ao mundo. Sim, digamos que seja este o homem, este o acusável. Então, exatamente, não é? Essa tentativa, não é, de trazer esse retrato irretratável, não é? Mas, a meu pedido, você leria o 1 e o 2 da série? Ah, sim, claro. O que eu li foi o 5, não é? O 5, O 1 e o 2. Então, o 1 um homem não tem muito aonde ir. Pode morrer a qualquer instante. Às vezes, já está morto. Quando sou eu, este homem, perto, perante, um homem não tem muito o que dizer, mesmo quando fala, se o obrigam a falar. Nada tem a dizer, nada de compreensível. Um homem é o homem tal e qual, intangível, sempre escondido, sempre com medo de aparecer. À sua volta, tudo o denuncia, todos o querem morto. O que dizer deste amor? Exausto, desamparado, ei-lo a caminhar. Agora o 2, você... 2, sim. 2, tudo já foi dito sobre ele. E se insisto em dizer, é porque não escuto bem, porque já me esqueci do que se trata. Um homem é aquilo que resiste à inteligibilidade. Tudo aquilo, isso tudo que está escuro, mesmo a luz elétrica, onde a luz se apaga, ele se senta a ouvir o oco. Talvez, penso-me a pensar,
não seja ele mais que o eco desse sentimento aberto, ar, escapando por todos os lados. E veio o desejo de correr, de fugir desse terror, deixar de ser. Mas um homem é, assim mesmo, prisão de medo. A leitura desses poemas, Anelito, me remetem a uma fala sua também, que eu vi, não me lembro agora exatamente aonde, mas isso me ficou muito gravado, sobre ser imperioso que a poesia, nesse presente, se equipare à prosa mais potente produzida nas últimas décadas, né? Você efetivamente deve remeter a Lima Barreto, a Clarice, a Guimarães, enfim. E eu queria que você falasse sobre esse aspecto, né? Sobre essa visão que tem a ver, entre outros, não é exclusivo, mas é um dos aspectos formadores do que você escreve. E, na sequência, se você podia ler os 3 poemas da seção 1 do seu livro, A Balada da Solidão Compartilhada, que eles, para mim, têm uma vinculação forte com esse que eu toquei agora. Sim, pois é, Bruno, enfim, pois é, Nuno, a questão da potência, digamos, da potência do ato de criação, não é? Eu penso que é isso que, no meu processo, acaba por me levar a atravessar os gêneros discursivos, não é? Porque trata-se sempre de superar um nível artificioso, e é claro que gênero discursivo é um nível artificioso, é um modo de disciplinar os textos e que tem uma importância didática inegável, não é? Porém, o ato de criação não pode respeitar esse código, digamos, teórico-metodológico, não é? Na verdade, para mim, não importa, nunca me importou muito nesse ato de criação, nunca me importaram os rótulos, né? Se isso é poesia ou se isso é prosa. Claro, quer dizer, há alguns elementos que são fundamentais, não é? Tanto na poesia quanto na prosa, não é? Quando nós chegamos assim a uma experiência histórica tão marcada por, digamos que, por uma perda da própria materialidade, não é? Uma perda assim do mundo. Deleuze e Guattari chegam mesmo a escrever que nós perdemos definitivamente o mundo. Aliás, né, atribuo aos dois, mas é só de Deleuze nas conversações, né? Nós perdemos, ele falando da geração deles, né? 68, então, num dado momento, ele diz, nós perdemos definitivamente o mundo. Isso no sentido de que um abismo realmente assim se estabeleceu, quer dizer, já tinha se estabelecido na modernidade, ao longo da modernidade. É disso que vem, evidentemente, o romance, não é? Quer dizer, a forma romance acaba por se estabelecer no século XIX. Não é? Se considerarmos a teoria do romance de Lukács, acaba por se estabelecer exatamente em razão do abismo, não é? que se coloca, não é? Entre o homem burguês e o mundo. Não é? Então, o romance como aquilo que vai permitir uma presentificação, um resgate, pelo menos
por alguns momentos, né, de um mundo perdido. Pensando isso em relação à minha experiência, que não é só minha, mas que eu creio que é uma questão ética, procurar assim formular uma questão ética da responsabilidade, não é? Não da ética da convicção, procurar formular o que se passou no Brasil dos anos 1980, nesse caldeirão ali, não é? No qual minha consciência se formou, se não ganhou ali, né, os seus contornos. Digamos que naquele momento, então, da formação de uma personalidade, eu via que o distanciamento, então, entre aquilo que se dizia e aquilo que se fazia era cada vez maior, não é? E eu fui muito numa linha realmente de buscar trazer, não é, no meu processo, aquele mundo que estava se perdendo. Acho que tudo que escrevo de criação, não é, não só na poesia quanto na prosa, tem realmente esse desejo, não é, de resgate de uma materialidade que foi solapada, suprimida no nosso processo histórico, não é? Então, daí que eu chego, então, a essa questão da prosa. Em Três Festas, um livro de 2004, né, nós temos toda uma segunda parte que eu mesmo, assim, costumava definir como uma tentativa de ir às raias da prosa para dignificar a poesia. Ou seja, trazer o chão da poesia à tona. Quer dizer, de um modo bem específico, eu quero ilustrar isso aqui, né? Eu estou me referindo a todo o processo de desmaterialização que se assia nos anos 1990 com as chamadas novas tecnologias da inteligência, né, por Pierre Levy, não é? Então, como que nós, não é, nos distanciamos cada vez mais? E a minha tentativa é de um retorno. Então, eu não tenho, por outro lado, não tenho, assim, digamos que não tenho nenhuma predisposição a desconsiderar o trabalho do poeta como um trabalho de um artesão, não é? A dimensão do fabro, do artífice, é fundamental nesse trabalho. Então, isso me leva assim, né, sempre a pensar de um modo que talvez aí, assim, né, por exemplo, a potência narrativa, a narratividade que é tão presente nesse trabalho, né, mas tudo isso não constitui, eu não quero jamais que isso constitua já o poema, ou seja, o poema é, de fato, a execução do poema, nos termos de Valéry, eu concordo, não é? O que é o poema para Valéry, não é? Que está lá nas variações, não é? É exatamente a execução do poema, não é? É a operação. Nesse sentido, é que os dados, os traços, as pegadas da operação, eu faço questão que elas estejam, assim, muito claras nisso aí. Então, temos uma poeta, Vitória, que está pedindo muito que quer ouvir os teus poemas. Eu posso, então ler... eu te pedi para ler mais poemas para a gente, tá? Porque tem muitas pessoas que não conhecem, aí eu acho que talvez... Tá? Posso ler aqui? Porque nós estamos chegando à metade. Não tinha me falado dos dois aqui, não é? Não. Vou ler, então, o poema 1 de três, né? São três momentos, que constituem aqui a balada da solidão compartilhada, não é? E o primeiro movimento é esse. Afinal, só restam o homem e sua mãe.
Tudo que um dia esteve aberto fecha-se de repente e ficam no lugar um homem e sua mãe, sentados na tarde pobre, imersos numa sombra frágil, desamparados no mundo, lançados no meio da indiferença do mundo shopping center, ele, o homem e sua mãe. Nenhum amigo, nenhum irmão, nenhum pai, tampouco filho, nenhum internauta, ninguém mais agora, apenas ele, o homem e sua sempre, sempre, sempre mãe. Entre os dois, sussurra a força simples de todas as fraquezas, o sentido indestrutível das coisas mais modestas, quase imperceptíveis. Entre os dois, reluz tudo que não precisa ter razão para existir, que existe porque existe, que é suficiente em si mesmo. O segundo movimento desse poema é: afinal, só restam o homem e sua mãe. No fim, aquele que veio e aquela que o estava esperando. Aquele mesmo que não veio e aquela mesma que ficou ali esperançosa. Aquele que continua vindo a cada instante, a pé, de ônibus, de bicicleta, de trem, de navio, de carro, de avião, no pensamento. E aquela que o espera ainda com a mais sincera alegria, a cada instante. Os dois que sempre estiveram na iminência de se encontrar e se desencontrando nas esquinas de uma mesma cidade, sempre construída e destruída à sua volta. Definitivamente encerrados no mesmo gueto, ei-los encontrados agora. Os dois, o homem e sua mãe, solitários na estação que sempre foi sua vida viandante, com seus pertences sem valor de troca, eles mesmos. Se me permitem, então, leio o terceiro e o último movimento deste poema. Eles mesmos, duas faces de uma mesma verdade, o homem e sua mãe, quedam sem saber para onde ir, com a certeza de que não há mais caminho. Sozinhos, no deserto infinito da vida, o homem e sua mãe sabem o que foi a vida, o que é o mundo, como são as coisas, as pessoas, e que nada foi, seria ou será um dia diferente do que é, apesar da luta, do sofrimento, da morte. E só lhes resta contemplar o mútuo entardecer. O homem e sua mãe não têm dúvida de que quase nada mais é possível, de que todas as possibilidades estão agora fadadas à impossibilidade e que viver alcança algum sentido apenas nesse silêncio vivo que se interpõe entre os dois numa tarde qualquer, de um lugar qualquer, que já não é mais a casa de ninguém. Nesse caminho, Anelito, tem logo um pouco depois no livro, tem um poema que eu acho fantástico também, chamado Autobiobibliografia. Você poderia falar para a gente? Cara, pois é, Nuno. Essa coisa assim, né, de escrever para não morrer, né? Que não deixa de ter algo assim de um lugar comum, não deixa de ter algo de, digamos, de convencional, mas eu penso que a questão da obra de arte em geral, a questão da literatura, não é exatamente assim apenas de ficar produzindo novidades, não é? Há coisas que realmente assim são
são fundamentais, não é? Que dizem respeito à experiência humana em geral. E esse poema, então, traz isso, assim, não é? É um poema que, evidentemente, está investido da questão racial, e, aliás, eu não sei o que produzir que não está assim investido pela questão racial. Agora, o que eu penso é que o modo como isso comparece no meu trabalho é um modo meio assim, digamos que é um modo estranho, não é? É um modo que luta para não se reduzir à ideologia. Eu acho que é um modo assim que busca fugir ao mascaramento característico da ideologia, não é? Então, esse poema eu leio para que possamos conversar também a respeito dele, tá bom, Nuno? Autobibliografia. A primeira vez em que estive aqui, onde neste momento estou, pensava que qualquer um não poderia entrar aqui, que tinha que pagar ingresso. Era negro, era pobre, morava na periferia, era tímido, era negro. Às vezes, é preciso nos contar a nossa própria história para não morrer, ainda que olhava as pessoas, estudantes, funcionários, entrando, e olhava para mim mesmo, como me olhavam. Pensava neles, pensando em quem era eu. Era negro, era pobre, morava na periferia, era tímido, era negro. E significou muito estar aqui. Significou o começo de uma descoberta, um caminho. Às vezes, é preciso nos contar a nossa própria história para não morrer, ainda que agora aqui em cima, numa mesa da sala, depois da escada, experimento o desamparo em toda a significação. Pergunto-me, no espanto, se tudo foi para isso. Às vezes, é preciso nos contar nossa própria história para não morrer, ainda que era negro, era pobre, morava na periferia, era tímido, era negro. Muito bonito, muito bonito. E com muitas questões, né? E com um poema que nos levanta diversos deslocamentos que a gente vive, né? Deslocamentos específicos e deslocamentos de ordem mais geral. Acho que todo deslocado se identifica. Você, na sua escrita, isso é perceptível, e nas suas falas, em várias entrevistas, e nas introduções, principalmente nas introduções dessa série, né? Aqui, você, mas também naquela fala de 2020, estabelece uma posição de confronto com um certo esteticismo dos anos 90, né? Eu gostaria que você falasse, assim, como nós estamos assim já indo para 50 minutos, você falasse assim de maneira breve sobre essa questão para situar a gente e falasse após isso para que mais ou menos exemplifiquem essas. Então, assim, como eu dizia já no início aqui, para mim, assim, na minha origem está essa busca da própria voz, não é? E isso era uma questão de fidelidade ao evento de existir. Isso tinha a ver, então, com um desejo de não produzir literatura apenas por uma questão, digamos, apenas como jogo de conveniência,
eu queria e ainda quero, não é, a literatura como algo mais do que isso, né? Então, não era realmente para aparecer, talvez fosse até muito mais para desaparecer do que para aparecer, não é? E, portanto... Aqui está livre. Só um segundo, por favor. Estão duas pernas, você está usando uma, é a outra que não está usando. Um segundo, por favor. Não, deixa aí. Deixa aí, é só me dar. Só para deixar carregando. Tá, desculpem o intervalo aqui. Então, tá. Aí, no que eu pensava era exatamente nisso. E isso me levou assim, a compreender que o esteticismo acaba por nos, digamos que, nos levar a uma ideia de arte, de literatura, né? Que é uma ideia muito facesca, não é? Que é uma ideia que acaba por suprimir autor, no limite, né? Vai chegar a questão da morte do autor, lá de Barthes, né? E aí, assim, né? O meu projeto, né? Acaba sendo esse mesmo de ir numa linha que percebe o estético para além do esteticismo. Estético como Anelito, está falhando a comunicação aqui. Voltou. Oi, Nuno. Tinha mutado aí a sua transmissão. Assim, você não ouviu a minha resposta? O final dela, não. Não, pois é o que eu digo que é preciso não confundir o estético com o esteticismo, né? Então, que tal você falar agora esses poemas do Gato na Cantina? Essa série de 2 poemas, e arrematando com um terceiro. Qual? Esse poema do Gato na Cantina quando chovia. Rapaz, sim. E o retorno ao poema do Gato na Cantina quando chovia. Sim. Pois é. E aí terminava com a explicação atribuível ao prisioneiro Gramsci, essa série, né? Sim, claro. Anterior. Pois só dizer, mais uma vez, assim, que esse livro na verdade, uma coletânea, né? Eu nunca tinha organizado uma coletânea, e dizer também que eu espero muito estar aí no Rio de Janeiro e encontrá-los, né? Nuno, né? Encontrá-lo pessoalmente, encontrar quem aqui está conosco, né? Conhecer Vitória, Alexandre, enfim, e reencontrar a Suzana, né? Que há muitos anos também, né? Não a vejo. Estivemos em 2015, me parece, né? Que o Luiz Turiba me apresentou, né? Suzana, e uma noite memorável. Mas, enfim, gostaria muito mesmo de lançar esse trabalho no Rio. E
Portanto, assim, esse trabalho reúne 11 momentos, assim, que foram 11 momentos produzidos aí nas duas primeiras décadas, né, deste século. E esse trabalho era para ter saído em 2019, acabou que não saiu, né? E saiu agora pela Lobo Azul de Curitiba. Quem tiver interesse em adquirir, estiver aqui em Brasília, hoje estamos lançando aqui no Feitiço das Artes, em Brasília. Mas quem tiver interesse de adquirir aqui através do e-mail, né, imensaeditorial@gmail.com, imensa, IN, não é? Mensa, imensa em espanhol, editorial@gmail.com. Então, Nuno, leio aqui já, da sessão, né, da sessão 3, que tem como título Pequenas Crônicas sobre Esbarramentos. Claro que é uma tentativa, é uma revisitação de Baudelaire, dos pequenos poemas em prosa, não é? E aí, essa ideia dos esbarramentos, né, do sujeito que esbarra o tempo inteiro, né, em várias situações, né, o sujeito esbarrado, né, é isso que está aqui. Né? Poema do gato na cantina quando chovia, até que o gato se embrenhou na chuva, lépido, atravessou, chegou ao outro lado, pelo menos uma pessoa, a moça melancólica, viu, é possível atravessar. Ao final, então, dessa série aqui, nós temos o retorno ao poema do gato na cantina quando chovia, não é? Então, devo voltar a este tema. Difícil, não se trata do que parece. O que se via ia além do que se vê. Ninguém assistiu ao enterro de nenhuma quimera. A ingratidão? Ora, não há pantera cabível no poema. Devo pensar nisso agora, distante, aqui. Devo voltar a este tema. Sair? Então, digamos que essa implicação, né, com o tema é uma situação, né, bem corriqueira de estar ali desarmado, como devemos, aliás, estar sempre, né, desarmado, né, desarmado na vida, espontaneamente, numa cantina, e, de repente, a chuva caindo, o jardim de inverno ali na cantina, e o gato, né, salta, não salta, salta, não salta. Né? Então, toda aquela cena que... O quadro, às vezes, aqui me remete ao pau-brasil lá de Oswald, a espontaneidade, né? Assim, o que é o Brasil? Então... Mas, assim, eu não tendo o lado de uma certa nostalgia, assim, né, que é de quem assim se desvinculou completamente das coisas, claro. Então, acredito que eu atravesso aqui, não é, essa situação, não é, com uma dose de ironia, claro, né, tudo é bem irônico. Então, Augusto dos Anjos chega, não é, a ingratidão, uma pantera cabível, né, poema, não é? Então, mais um. Ô, Nuno, então eu leio aqui, sem mais delongas, eu leio aquele que é um dos... Anelito, ficou baixo o som. Desejo, pelo menos, assim, de que o possível leitor... Anelito? Tá me ouvindo?
o som ficou baixo. Alô? No nosso jogo, assim, de algum modo. E aí, um poema que está aqui, né, nessa série, Explicação Atribuível ao Prisioneiro Antônio Gramsci, e que acabou por ser reproduzido aqui também, né, na contracapa, e enfim, né, uma referência realmente desse trabalho, que é um trabalho assim com um escopo dialógico e também dialético, né, muito intenso, não é? Mas eu diria que no sentido dialético é bem irônico, porque também concordo com Lessama Lima quando Lessama diz que o poeta não é dialético, não é? Significa o seguinte: não devemos buscar a tese e a antítese no poema. O poema é paradoxal exatamente por ser uma síntese, não é, desprovida dos outros elementos da operação dialética. Nesse sentido, que Lessama está dizendo, né, que tudo está dentro do poema. O poema é monádico, o poema é único e relativo, não é? O poema é a areia que comporta o areal, né, imagem de Leibniz, né, sobre a mônada, não é? Então, vejamos que a explicação atribuível ao prisioneiro Antônio Gramsci, que quer, sim, ironicamente, pensar a poesia como coisa comunista, e me apraz muito, né, exatamente isso, o comunismo como impossível e o poema como uma metáfora, então, comunista, não é? Escrevo esses cadernos porque não tenho aonde ir. Escrevo essas cartas por não ter ido, porque não vou mesmo, porque não posso ir. Escrevo esse desespero terno porque sei que definitivamente estou aqui. Pegando esse ponto, Anelito, pegando esse ponto, a relação que você traça entre poesia e política, no sentido mais amplo da palavra, é muito forte. E você trata isso de uma forma que remete ao indivíduo, né? Ao pequeno indivíduo no contato áspero com a vida, né? Esse embate do pequeno indivíduo com a vida, ele está presente em vários de seus poemas desde os anos 90 ali até hoje, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa relação mais profunda sua da poesia com os aspectos políticos da existência e lesse para a gente depois a elegia para Wilson Bueno, que é um dos poemas em que isso se materializa, do meu ponto de vista. Sim. Pois é, Bruno, você me convida a voltar aos debates, tantos que as conversas tão prazerosas sempre, né, que tivemos ali, tantos, né, poetas, né, naqueles anos 1990. E eram muito prazerosos, porque, na verdade, quando eu trazia já essa dimensão da política, muito a partir de Jacques Rancière, Políticas da Escrita, não é? Eu, na verdade, em momento nenhum estava preconizando assim engajamentos vulgares da palavra poética. Claro que não era isso, né? Eu não estava reeditando violões de rua, claro que não era isso, né? Mas eu estava assim tentando assim nos provocar naquela escalada neoliberal, né? Com todos os seus ingredientes, né? E o consumismo, né? Era um deles, né? Digamos que uma ofensiva muito ruidosa, não é? Que ia no sentido assim de configurar o mundo como um grande shopping center, né?
Então, nos debates, por toda parte, eu sempre colocava essa questão da vida, ou seja, na verdade, assim, havia algo de pessoal, mas, antes de mais nada, havia algo de coletivo. Não era realmente nenhum interesse da minha parte, assim, não era nenhum vitimismo da minha parte, não é? Então, assim, trazer a discussão sobre a vida, e naquela época ainda não tinha saído Homo Sacer, de Agamben, não é? Trazendo de volta a complexidade do bios, pensando a questão então, da diferença que os gregos antigos estabeleciam entre vida nua e vida de qualidade, quer dizer, ainda não tínhamos, né, essa referência, esse debate tão instigante que só depois, né, Agamben traria, não é? Mas o fato é o seguinte, eu realmente compreendia, intuía, não é, de algum modo, que era fundamental, então, trazer a política, não é, a dimensão política à tona, enquanto desarmonia do corpo social, perturbação do corpo social, como Rancière explora, ou seja, dotar a palavra poética de uma desarmonia, não é? Um dos meus ensaios naquele tempo, né, foi, inclusive, em 1996, um ensaio chamado Contestação da Harmonia, que saiu em 1997, no primeiro número da revista Orobó. Então, quando eu revisito as minhas questões dali, eram exatamente já eram uma defesa contra isso que nós passamos a vivenciar de maneira muito rotineira no século XXI, não é? E as artes têm a ver com isso? Isso é uma questão para as artes? Isso tem a ver com a poesia? Tem a ver com a poesia. Tem a ver, especialmente com a poesia, à medida que a própria dignidade da poesia passa pela negação da negação, queiramos ou não, não é? Quando Adorno, então, na Conferência sobre Lírica e Sociedade, busca um poeta que se colocou na contramão do seu tempo, produzindo uma poesia intimista, mas que não era de forma alguma, não é uma poesia mistificadora da realidade mais premente, Adorno recorre ao simbolista Stefan Georg, não é? Numa outra, então, assim, para quem achou, e quero me referir a grandes historiadores, especialmente, de literatura e de literatura brasileira, Nelson Werneck Sodré, como que ele trata os simbolistas, não é? E parnasianistas, na sua história da literatura, eram nefelibatas, desvinculados da vida social, alienados, burgueses, não é? E se era descendente de escravos, assim, filho de escravos, era o quê? Então, era um equivocado, né? Era um alienado, né? E assim, quer dizer, a própria formação da literatura de Antônio Cândido, né, também tratou os poetas simbolistas, né, parnasianos, como uns equivocados, uns alienados, enfim. Mas, de fato, toda grande poesia é política, não é? E aí, né, se vamos falar de grande poesia, vamos falar assim de Rilke, de Rimbaud, de Hölderlin, vamos falar, não só daquilo, por exemplo, que em Drummond é muito fácil compreender o dado político na Rosa do Povo, de Drummond, mas o fato é que já lá, não é, em alguma poesia, aquilo ali era política de alta qualidade, quer dizer, aquilo ali era palavra política, palavra poética em alta voltagem política, não é? Ou seja, então, é isso que me
enfim, né, que me chamava a atenção, e isso passava, evidentemente, né, por quebrar também uma relação que era muito comum, né, e é muito comum ainda, que é aquela de poeta ler só poesia. Então, como a minha formação foi muito, e continua sendo, não dou jamais assim por encerrada, a minha formação é um processo, é um fluxo, né? Estou sempre procurando aprender, 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 acho que o sentido da vida é aprender. Então, as minhas leituras foram muito diversificadas, nunca foram, nem são leituras apenas da poesia, mas foram e continuam sendo leituras muito intensas sempre da poesia, não é? Mas, assim, eu acredito, então, que o que está aqui, por exemplo, colocado, talvez até possa dar uma dimensão, assim, para quem leu o livro anterior, que saiu pela Patuá, Traços, né? E que pode, de repente, pensar que ali é um mero exercício esteticista. Não, na verdade, não é isso. Aqui, talvez a luz, né, do que está aqui fique mais compreensível, né? Mas eu acho que eu me estendi. Você falava também de um outro poema, é isso? Do Wilson Bueno, da Elegia para Wilson Bueno. Ah, sim. Aqui, né? O trabalho é o 10º momento da nossa, dos 11 que temos aqui, não é? Agora, como o tempo já está um pouco, é um poema longo, não é? Se você quiser, se você preferir falar outros 3 poemas menores, né? Não, para mim não tem problema. Posso lê-lo assim, tranquilamente? Eu acho que ele pode ser lido. Acho que dá para ler, sim. Acho que você pode falar, será ótimo. Pode ser. A elegia. Pois eu acho que o fato assim de Wilson Bueno, né, um nome assim, fundamental da cena literária contemporânea, né? A brutalidade como foi arrancado da vida, né? Eu estava, quer dizer, isso é importante dizer, eu estava em Foz do Iguaçu quando recebi, assim, de manhã, né, a notícia via televisão em 2010, né, do, então, assassinato de Wilson Bueno, né? E esse poema foi escrito, assim, né, bem ali, diante daquele impacto. Eu me lembro que depois eu fui escrevendo aí, inclusive passando por Curitiba, pelo Rio, e o poema acabou lá em Belo Horizonte. Elegia para o Wilson Bueno. Assim se mata um homem com uma facada no pescoço. Assim se mata um homem com uma facada bem no pescoço, exemplarmente, estrategicamente. Assim se mata um homem à traição por trás, bem de perto, de um modo certeiro, de uma vez. Assim se mata um homem na sua própria casa, na sua sala, no seu mundo particular, lá, onde podia ser tudo. Assim se mata um homem para que todos saibam depois, muito tempo depois, para que um irmão o encontre, para que ninguém possa salvá-lo, para que um irmão possa se encontrar com o terror e se despedaçar, para que todos saibam que ninguém está seguro neste mundo, para que todos saibam que a casa é parte do mundo, mas, enfim, para que todos, ingênuos, cínicos, trouxas, saibam, no seio da classe média brasileira, que país é este. Mata-se um homem como se mata um bicho, de um modo selvagem. Mata-se
não mais um homem, mas um homem outro, não um homem outro a mais, mas um dos últimos homens outros num tempo de desumanizações, como prova da desumanização cotidiana. Por isso mesmo, mata-se um homem como se mata um porco. Mata-se um homem assim, com uma facada na garganta, para que o jorro de sangue corra pela face e se confunda com as lágrimas, para que, como água de represa agora aberta, desrepresada, agora em fúria escorra e inunde, corra a terra toda de realidade, da realidade dos realistas, da estúpida realidade dos realistas, capitalistas, racistas, machistas, para o triunfo dessa insuportável realidade. Mata-se um homem que resistia à realidade, que desobedecia à realidade, que desrealizava a realidade. Mata-se um homem com o rigor brutal da realidade, com uma facada no pescoço, para deixar bem claro, uma vez mais, como a realidade é, como a realidade age, o que é a realidade, a barbárie, o sangue, o crime, o sofrimento, a dor. Assim, para que não fique nenhuma dúvida sobre o poder destruidor da realidade, assim, sangrando, mata-se um homem, fazendo urrar como um boi no matadouro, castigando-o impiedosamente, até cair como um pedaço nojento de carne e osso, como um castigo por ter ousado sonhar, por ter sido um sonho andante, como um castigo por ter ousado sentir, por ter sido um sentimento ao vivo, enfim, como um castigo por ter sido apenas ter estado para ser. Condena-se e mata-se na surdina, na própria casa, covardemente, de um modo vil. Condena-se e mata-se com uma facada bem no pescoço, com uma perversidade que só o mais animal dos animais, só, ninguém mais, o bosta absoluto, o racional, o civilizado, o crente, o Filho de Deus, o que crucificou por amor a Deus, o próprio Filho de Deus, uma perversidade que ele, o mesmo homem, o homem ele mesmo, só ele consegue ter. Com essa perversidade, mata-se um homem outro, não um outro homem apenas, não mais um homem outro a mais, um artista, assim, com uma facada fatal bem no pescoço, rasgando a voz, decapitando grotescamente a fonte de humanidade, mata-se um homem outro, para deixar bem claro, mais uma vez na história, que os homens outros, Cristo, Trotsky, Lorca, Che, Malcolm, não tem lugar neste mundo. Muito bom. Obrigado, Nuno. Obrigado, Suzana, Maria, Alice, Alexandre, perdão. Oi, Nuno. Nós estamos nos encaminhando aqui para o final do concerto. Concerto barroco, não é? Atravessado pelo som do samba, o samba barroco. Tudo, esse samba aqui ao fundo. Que nasceu lá nas lavouras da Bahia, né? E veio para o Rio, se implantou, e agora está em Brasília. Verdade. O Luciano, ele colocou, para fechar, então, eu queria colocar a pergunta que o Luciano de Castro fez aqui no chat, e eu queria que você respondesse, fizesse algumas considerações finais e falasse, para encerrar, 3 poemas à sua escolha, né? Enfim. Então, para que
trazer a questão do Luciano. Ele disse: na literatura de Machado, a questão humana sempre esteve à frente da questão racial, o que é diferente em Lima Barreto. Que pensa você a respeito da opção pessoal do autor negro em desenvolver o seu fazer literário? Não, por final, eu acabei não ouvindo. Poderia repetir, por favor? Eu vou repetir a pergunta toda, então, para ganhar nexo, né? Na literatura de Machado, a questão humana sempre esteve à frente da questão racial, o que é diferente em Lima Barreto. Que pensa você a respeito da opção pessoal do autor negro em desenvolver o seu fazer literário? Não, pois esse paralelo que é bem assim frequente, não é? Entre autores negros, e aí em especial Lima e Machado, muitas vezes vem também outros paralelos, né? Machado e Cruz e Souza. Eu penso o seguinte, que são, né, em primeiro lugar, autores com uma relação com o tempo e o espaço diferente, não é? Machado, não é, mais velho que Lima Barreto, não gosto dessa palavra velho, mais experiente, não é? Machado que viu, não é, assim, tanta coisa, não é? E com critério, tanta coisa em termos da sociedade brasileira daquele tempo. Machado, então, assim, tem um processo, é claro, né, de formação da sua personalidade, antes de mais nada, né, e especialmente, claro, da sua formação como escritor, um processo que é muito, digamos que, marcado, né, por uma complexidade que é diferente da de Lima Barreto, não é? Qual era a complexidade de Machado, assim, num país que, na juventude dele, ainda não é, era um país nos anos 1830, 40, 50, né, um longo momento ali de vigência do romantismo, né, da escravidão, enfim, do império, não é? Então, o processo de Lima Barreto já é diferente, né? Isso, quer dizer, Lima já está, não é, num momento de mudanças, de fim oficial da escravatura, de emergência da República, não é? E aí, o fato é que, de maneira bem sintética, eu penso sempre que o leitor precisa levar em conta quais eram as condições de produção de cada autor, não é? Quais eram os obstáculos quais são, afinal de contas, né, os obstáculos que cada autor enfrenta, não é? É claro que, quando vamos para a questão racial, a questão racial é uma questão altamente complexa, não é? Eu só sinto, assim, até às vezes, uma certa... Eu sinto... Não sei bem o que eu sinto diante de simplificações da questão racial. Porque, no meu ponto de vista, a questão racial precede todas as questões, assim, né, numa sociedade como a sociedade brasileira, à medida que ela é de ordem cognitiva, à medida que, não é,
ela está entranhada na própria cognição, não é, da sociedade brasileira, o modo como essa sociedade se configurou, não é? A realidade que nós experienciamos no dia a dia, a teoria que praticamos de sociedade brasileira no dia a dia, tudo isso está atravessado pela questão racial. Então, não é fácil, não é uma questão só de cor de pele. Não é? Então, dito isso, é evidente que tudo que há na obra de Machado, tudo que encontramos na obra de Machado, não é pelo fato de não dizer exatamente assim, de não ser, de não usar, digamos, de chavões, que Machado deixa de ser um escritor negro, não é? Então, e também não é o fato do próprio Lima Barreto tocar tantas vezes de maneira assim bem direta na questão racial. Não é, isso não faz. Lima não é um escritor epidérmico, é isso que eu quero dizer. Assim como Machado não é um escritor epidérmico, assim como Cruz e Souza também não é. Ou seja, na verdade, são grandes escritores, não é? E num grande escritor nós encontraremos sempre aquilo que constitui o recalcado de uma sociedade, o silenciado, o apagado de uma sociedade, como sendo a substância da sua obra. A substância da obra de Machado é uma substância, digamos que, inquietante, exatamente em razão da sua condição social, da sua condição humana, não é? Da condição humana que ele experienciou. E Lima Barreto é o mesmo caso também, não é? Não creio que esteja assim, então, né, na superfície aquilo que um escritor aquilo que um artista é, até porque, não é claro que não podemos encarar como podemos ter assim uma obra assim de qualidade sem que haja trabalho, esse chamado trabalho estético. E como eu disse, uma coisa é o estético, outra o esteticismo, né? Mas há sempre esse trabalho de dar forma ao amorfo, aquilo que não tem forma, não é? Que é já, evidentemente, um trabalho estético, não é? Então, eu realmente não polarizo Machado e Lima, assim como não polarizo Machado e Cruz e Souza, não é? Não vejo por aí, não é? Acho que não é, por exemplo, se eu colocasse aqui qualquer referência à questão racial, não é isso que faria desse livro, não é isso que escreveria nesse livro a potência da questão racial, a questão, os embates relacionados à questão racial. Quer dizer, acho que tudo isso está aqui como potência, e isso não depende nem da minha fotografia, digamos, então, né, na orelha, né? Isso é desnecessário. Elito, Oi. deixa eu te falar uma coisa. Eu vou Oi. falar um poema seu, Claro. até porque o que te pediram é uma coisa quase impossível. Primeiro, porque são dois prosadores, são dois ficcionistas de épocas distintas, quer dizer, contemporâneos entre eles, tá? E realmente é um mundo, né? O Machado com a questão da cor, falando de uma sociedade branca, eminentemente, né? É isso que é o Machado, né? Muitas vezes até racista, né? Injusta. O Lima Barreto também, desde a loucura. Mas eu acho que você é um poeta. E eu vou assim, eu vou ler um poema seu e queria que você lesse os seus poemas 3, mas eu queria ler um poema seu. Claro, fique à vontade. Uma prosa poética que diz assim: não escaparás dessas garras cruzes, prisão. Elas estão por toda parte, tampão. Aonde fores, se fugires, ilusão. Longe ou perto, verás, encontrar-te-ão.
Inútil correres, negro fujão. Serás agarrado e trazido aqui, seu cão. De volta, vivo ou morto, na mão. Não tens aonde ir, em vão. Mesmo que seja apenas tua cabeça, arrancar-te-ão. O que eu quero dizer é que a tua poesia, ela fala por você, né? Ela fala por você, fala, né? Por tudo isso, todas essas questões que estão sendo colocadas, né? Elas falam, você diz isso já na poesia, né? De modo que agora eu passo para você ler poemas seus, para que a gente né, que a gente saia daqui com a sua voz, não com a minha. Claro, claro, mas São poemas muito fortes, são poemas muito contundentes, sabe? E que ontem eu tem dizia uma cadência, um ritmo incrível, porque estão escritos em forma de prosa, mas eles são cadenciados, têm uma cadência perfeita. O Nuno, que é o rei da contagem de sílabas, ele já deve ter contado mentalmente, tá? Então, passa aí para a voz do poeta agora. claro, claro, né? Das teus poemas. Claro que rap é compromisso, né? Mas deixa eu vou escolher aqui, então, 3 poemas mais breves, né? Fechando. Só 3 para a gente fechar, então, breves. Isso. Primeiro é dos antagonismos da consciência testemunhal. Pensava no tempo e cuspia. Agora, faminto, tudo devora. Pensava que tempo era história. Pensava que tudo era lá fora. Pensava na carniça e cuspia. Agora, cansado, apenas pensa nas pós-verdades convenientes. A destruição. A vida destruiu a alma, onde estava o amor. O corpo segue sem nada. O que tenho a dizer? E, finalmente, um dos poemas aqui de uma série, a série 11 aqui, chamada Café Porto, que é um poema que se chama Eu, Lima Barreto, A Muralha. Eles, leão, tião, boi, nunca chegaram ao mundo, que nunca se abriu para eles. Eles estiveram fora do mundo. Eu quis entrar no mundo, eu quero entrar no mundo e tenho, desde sempre, a ideia do mundo como uma grande muralha. O mundo é tudo aquilo que não se abre para que eu possa entrar. O mundo é um obstáculo ao meu estar no mundo. E nunca estive no mundo, nunca estive no mundo. Pensar no mundo, para mim, é pensar na injustiça, especialmente. O sentido do mundo é a injustiça. Que me importam, por isso mesmo, as vozes do mundo, as vozes que se impõem como vozes do mundo, as vozes dos donos do mundo. É isso. Nuno, muito obrigado, não é? Obrigado, Suzana, Nuno, Alexandre, todo mundo que está ou passou, ou passará por aqui, por esse concerto barroco. Fico muito lisonjeado. Eu queria pedir licença para eu vou imitar a Suzana e vou falar um poema seu que eu gosto muito e gosto tanto que eu usei ele como material de uma das aulas, digamos assim, entre aspas, da oficina de poesia que eu dou, né?
porque ele fala justamente da questão da comunicação, da impossibilidade da comunicação, do real, do irreal, enfim. Não vou explicar o poema. O poema chama-se Primeira Carta. Os correios estavam fechados naquela tarde, ou estavam fechados naquela manhã, ainda antes de 12 horas no país, com o mesmo sol decidido. Alguém devia começar uma carta assim, tocando na dificuldade real de se escrever uma carta. Cartas, atualmente. Todos veem as portas de aço dos correios. É real, fechadas. Mais real ainda. O real é assim, coisa de aço, fechamento. E alguém lá fora, sem direito a entrar, esbarrado na impossibilidade, com um envelope na mão. Irreal? É isso. Obrigado a todo mundo. Obrigado, Anelito, por ter trazido para a gente aqui seus poemas, seu pensamento. Obrigado ao Instituto Estação das Letras, né, por esse espaço de concerto maravilhoso, onde a gente pode trazer uma diversidade de vozes, né, sempre muito grande, como já fizemos até agora e continuaremos aí por um bom tempo. E é isso. Suzana, queira então, por favor, fazer o encerramento. Um beijo a todo mundo. Obrigado. Obrigado, Nuno, novamente. Eu muitas vezes escuto um poeta falando sobre a sua poesia e, às vezes, eu penso que não há nada mais que explique melhor a poesia do que, quer dizer, qualquer poesia, do que o texto do próprio poeta, né? Então, quando eu estava aqui ouvindo você, né, e a gente vê, né, que você tem esse conhecimento de que tem uma formação literária muito sólida, né? Mas nada do que esses teóricos dizem, nada do que os filósofos dizem, traduz, por exemplo, esse poema que o Nuno acabou de ler, ou esse que eu li, ou os outros, né? Quer dizer, a força da poesia, ela se impõe, né? Então, assim, Anelito, queria te agradecer, né, essa tarde. Como é que você falou que foi uma... Como é? Foi um... Como é? Concerto barroco. Concerto barroco, né? Um concerto com esse fundo musical. Tá? Aqui, né? Inovou aqui, eu vou sugerir até agora para o Nuno que tenha um fundo musical daqui por diante. De Brasília. Então, queria te agradecer muito, tá? A colaboração aqui com o IEL, tá? E poder trazer seu poema, desejar que esse teu livro, que acaba de ser lançado, né? O desgraçado, né? Senhor, né? Humano, Senhor humano. Senhor humano, né? Que é realmente uma... Né? Que na outros verdade, poemas repete muita coisa que você veio lendo, né? Quando você diz... Né, você diz assim, num poema que você leu, o sentido do mundo é a injustiça. É incrível é um verso muito contundente, né, que põe a gente para pensar, né? A gente fica buscando a justiça que apresenta é a injustiça, né, Anilton? Muito obrigada, viu? Obrigada a todos por estarem aqui nessa tarde. Muito obrigado, fico lisonjeado, como eu disse, não é fazendo propaganda, não, claro, mas tomo já como um presente de aniversário, né, que é amanhã, este momento aqui, não é, com vocês, enfim, muito obrigado mesmo. A todos também pela presença e desejamos um excelente lançamento, muita alegria, com muitas realizações. Todo mundo que estiver aqui em Brasília, assim, que compartilhe assim o que nós tentamos aqui, né? Digamos que esboçar, que puder aparecer aqui no feitiço das artes, né? Bem-vindo esta noite, né? Nicolas Berg estará por aqui, o poeta de Brasília, né? E outros tantos amigos e amigas, Noélia. A Noélia, se encontrar aí com o Nicolas Berg, manda um beijo que eu deixei. Estive há pouco aqui com Noélia, estará aqui. Noélia também. Produzido pelo poeta Fabrício
Marcos Fabrício Lopes da Silva, ele que é o produtor aqui, um amigo muito querido, né? E aqui o anfitrião é Joel de Oliveira, um sambeiro daí do Rio, né? De Campo Grande. Mas, enfim, muito obrigado mesmo, tá bom? Um abraço a todo mundo. Fiquem ligados que agora, na primeira semana de setembro, eu estou fechando amanhã um lugar para o lançamento do Anelito aqui no Rio. Então, já agradeço, Nuno. Vou passar amanhã, tá, Anelito? Claro, obrigado, Nuno. Quero muito estar uma tarde aí com você, com Suzana, tá bom? Com todo mundo. Claro. Tchau, tchau. Obrigado. Vamos esperar você aqui, viu? Beijo. Sim, Prazer, viu? Tchau, tchau. Beijo, gente. Bom fim de semana para todos, tá?